Quando compreendermos as leis físicas do universo e as aplicarmos em nossas vidas, poderemos criar tudo o que desejamos, qualquer coisa, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Pessoas sensacionais e maravilhosas. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Abordaremos cada um dos capítulos deste livro maravilhoso, começando pela sua introdução. É hábito de muitos leitores pular a introdução dos livros porque querem ter acesso imediato ao conteúdo. Mas nesta obra, a introdução é de um profundo valor e tem muitas informações importantes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a G e esse é o canal G Vidal de esoterismo, ocultismo, espiritualidade, leis herméticas, lei da atração e de todos os assuntos relacionados ao tema e que podemos utilizar para alcançarmos nossos objetivos, materializarmos nossos desejos. Então, vamos ao livro? Deepak Chopra inicia o seu livro, esse livro aqui maravilhoso, declarando que, apesar do título ser As 7 Leis Espirituais do Sucesso, poderia muito bem ser As 7 Leis Espirituais para a Vida. Por aí já percebemos que podemos aplicar as leis espirituais não só para sucesso financeiro, material, mas em tudo como saúde, relacionamentos, evolução espiritual, bem-estar, paz de espírito. De acordo com o autor, os princípios tratados no livro são aqueles seguidos pela natureza em seu processo de criação de tudo o que existe em nosso planeta. Aliás, observem, pessoas, que várias doutrinas filosóficas ensinam que seguir o movimento da natureza e as suas leis traz equilíbrio, paz e harmonia. Neste livro, Chopra lança a mão da observação da ação da natureza como base do conhecimento que ele utilizou para transmitir as 7 leis espirituais. Na introdução do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, encontrei a seguinte passagem. Baseada na real compreensão da ação da natureza, as 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento, que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas, sem nenhum esforço, e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. Essa é a promessa. O autor apresenta algumas definições do que para ele vem a ser sucesso. Vamos a elas. Sucesso é a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. O sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outra pessoa. Gente, se pensarmos bem, essa segunda definição de sucesso, que neste caso diz respeito ao sucesso financeiro, de fato procede. Olha só, por exemplo, dependemos da pessoa que compra os nossos produtos e serviços. Se esta outra pessoa não existir, não existe geração de riqueza. O autor também considera como sucesso o fluxo constante de todas as coisas boas em nossa direção. Então, pessoas, a geração de riquezas materiais é uma das formas de sucesso e abundância, mas não é a única. A chave mestra dentro da filosofia apresentada no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso é o quanto estamos harmonizados com a natureza e suas leis. Se estivermos em harmonia com a natureza, a criação divina acontece com alegria e amor, sem ansiedade. Então, gatos, garotos e gatas, garotas, não é na força do ódio, nem querendo que aconteça ontem. Quanto mais quisermos manifestar algo por necessidade, porque, por exemplo, precisamos de dinheiro para pagar as contas, ou de olho no que o outro tenha mais que eu, terei menos possibilidade de materializar o que desejo. Eu posso até chegar a alcançar, mas vai acontecer mais lentamente do que deveria, ou, passado algum tempo, eu posso perder essa conquista. Iluminados, vocês perceberam que a filosofia do Deepak Chopra tem muita correspondência com as leis herméticas? Eu identifiquei a lei da vibração quando o autor dá a dica sobre qual frequência devemos vibrar para manifestar,
ou seja, a frequência da alegria e do amor. Essa é a primeira grande dica da introdução. Também está presente a lei hermética da polaridade, quando ele nos diz que para criarmos devemos estar livres da ansiedade, devemos estar no polo positivo. Também podemos identificar a lei hermética do mentalismo, quando o autor requer que façamos uma abordagem espiritual, de acordo com as leis da divindade, do todo, ou com a mente do todo ou mente da divindade, como ele chama. Vemos ainda a lei do ritmo, quando Deepak Chopra nos diz que podemos entrar no fluxo constante das coisas boas, ao termos a real compreensão da ação da natureza. Isso significa identificar a ação do pêndulo, do ritmo, nos sintonizarmos com as leis do plano superior, a lei da natureza, e usarmos o movimento do pêndulo a nosso favor, nos colocando acima dele. Gatos, garotas e gatas garotas. Tem uma frase no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso que eu acho fantástica. O sucesso é a jornada, não o destino. O sucesso é a jornada, gente, porque tendo sucesso, teremos mais facilidade para atingir o destino, que é a nossa união com o todo, ou a divindade. O destino é a elevação espiritual, mas isso não significa que vamos nos transformar em monges ou monjas do Tibete. Ao contrário, o sucesso é para ajudar a melhorar quem nós somos, para podermos ajudar o próximo e nos ajudar a sermos melhores. Quando nos elevamos de verdade ou buscamos essa elevação com o coração, ajudamos outras pessoas, mesmo sem querer, mesmo sem fazer força, sem precisar fazer nada para isso. Iluminados, essa é só a introdução desse livro magnífico. Continuando, o autor esclarece que a abundância material em todas as suas expressões é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Dessa forma, Deepak Chopra nos lembra que o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. E para ficarmos satisfeitos com a nossa criação, ou melhor, com a nossa cocriação, devemos cultivar as sementes da divindade em nosso interior. Para o autor, somos divindades disfarçadas, embriões de deuses. Iluminados, neste ponto eu vou fazer uma observação baseada no livro Tocaibano. No capítulo 5, que trata do universo mental, encontramos a seguinte passagem. No nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos e entes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas de vida que vivem no leito do oceano, comparadas ao homem. Há seres com poderes e qualidades muito superiores ao que o homem jamais sonhou que pudessem ser posse e atributo dos deuses. Não obstante, esses seres foram outrora como vós, e ainda mais inferiores. Com o tempo, porém, seremos iguais a eles, ou mesmo superiores. Então, pessoas, pela filosofia hermética, existem seres com poderes que nem imaginamos nos deuses. Imagina isso. Vamos chegar lá, ou talvez além, mas ainda não estamos neste patamar. Eu, Gevidal, entendo que estamos evoluindo, mas estamos distantes de sermos deuses ou embriões de deuses. Ainda estamos aquém desta posição dentro da escala evolutiva dos planos de existência. Mas, interpretando o que o autor disse de outra forma, ou seja, se tomarmos como parâmetro que ele está se referindo ao nosso mundo particular, nos posicionando como criadores da nossa realidade, podemos considerar a possibilidade de sermos deuses, deuses das nossas criações, do nosso universo pessoal. Voltando para as 7 leis espirituais do sucesso, Deepak Chopra diz que, por sermos uma divindade disfarçada, o sucesso real é a experiência do milagre. Iluminados, esse milagre é dentro do nosso universo particular.
Quantas vezes presenciamos os milagres que acontecem em nossas vidas e não nos damos conta? Através da nossa criação mental, produzimos sim pequenos milagres e às vezes milagres grandiosos. E não valorizamos. Para que sejamos capazes de milagrosamente mudarmos a nossa realidade, devemos tomar consciência da divindade interior que existe dentro de cada um de nós. E como tomamos essa consciência? Quando passarmos a perceber a existência do divino, do todo, em toda parte, em todos os lugares, ao nosso redor, em todas as nossas experiências, o tempo todo, e não apenas eventualmente. Esteja sempre com a atenção voltada para a vida, porque ela é uma expressão milagrosa da divindade. Gente, vários cientistas, astrônomos e outros profissionais da área já falaram que a nossa existência foi um golpe de sorte. Então, valorize este milagre e pare de reclamar do que não te agrada. E passe a agradecer pelo que você tem. Deepak Chopra explica que lei, dentro do contexto do livro As Sete Leis Espirituais para o Sucesso, é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se o observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Pessoas, o não manifesto, o observador, aquele que vê e o sonhador que ele fala é um todo, Deus, a divindade. O manifesto, o observado, o cenário, o sonho é a criação divina, a mente vivente infinita que cria da forma a matéria, a tudo. Deepak Chopra continua esclarecendo que toda e qualquer criação, tudo o que existe no mundo físico, é resultado da manifestação da divindade, ou, como eu gosto de chamar, do todo. Chopra nomeia o incognoscível, a divindade, como eu, com E maiúsculo. Ele explica que o eu, a divindade, se desdobra para experimentar o universo físico como espírito, mente e matéria. Assim, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. Isso significa que nós somos expressão de Deus, não somos Deus. O autor continua esclarecendo que o Espírito, o todo, Deus, é a fonte de toda a criação. Disso eu acredito que não temos dúvidas, certo? Pessoas, a criação, a manifestação do mundo físico e de todos os demais planos de existência é a manifestação da mente divina que está em ação, em movimento. Antes de encerrar a introdução do seu livro, desse livro maravilhoso, maravilhoso, o autor ele ensina que a realidade possui três partes. O espírito, que é um grande observador. A mente, que é o ato, a ação de observar. E o corpo, ou plano material onde vivemos, que é o observado. Mas, pessoas, na essência, tanto o espírito quanto a mente e o corpo são, na realidade, a mesma coisa, porque são provenientes da mesma fonte, que é o reino da potencialidade pura. Gente linda, sensacional de maravilhosa. Isso foi apenas a introdução do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Esse é mais um livro que, fisicamente, ele é pequeno, ó, mas seu conteúdo é enorme. No próximo vídeo, falaremos sobre a lei da potencialidade pura, que é a primeira lei espiritual do sucesso. Fiquem bem! Namastê!